ouvir, primeiramente, quem são vocês, para nós nos apresentarmos, e depois a Patrícia fala, Edu fala, e depois nós vamos para as perguntas ou para a conversa entre nós, tá? Isso não pode demorar mais do que uma hora, porque tem muito trabalho aí, tá bom? Vamos lá? Bom, eu vou começar. Maurício Vargas, do Reclame Aqui. Edivânia Batista, da empresa Cielo. Aline, do Reclame Aqui. Maria, da Saraiva. Ok. Edu Neves, do Reclame Aqui. Ana Carolina, da Mil. Paula Graziella, da Ultragás. Vamos lá? Patrícia? Bom, Patrícia, de mim mesma, especialista em atendimento ao cliente e em experiência do cliente. Bom, as pessoas vão entrando, eu acho que está o Alessandro aí também, né? As pessoas vão entrando. Bom dia, estou por aqui sim, estou ouvindo vocês, vamos lá. As pessoas vão entrando, mas nós vamos organizar assim. Edu, quer começar? Eu vou fazer uma rápida introdução aqui. O que a gente tem observado, eu acho, como um ponto, talvez o maior ponto de contato entre consumidores e marcas multivertical, né? Porque eu acho que cada empresa tem a visão do seu segmento, tem a sua visão, vez ou outra faz benchmark, mas a gente consegue observar o mercado como um todo. Então, esse é um momento que o Reclame Aqui está se posicionando, acho que mais do que nunca, como um observatório de toda essa situação, a relação clientes e marcas, clientes e empresas, e buscando trazer para ambos os lados orientações e soluções, né? Então, essa video call aqui, acho que é mais uma tentativa da gente tentar trazer pessoas. A Patrícia, depois ela vai falar um pouco sobre o histórico dela, uma pessoa que já passou por momentos bem graves de gestão de crise. Acho que nada e ninguém passou por algo que nós estamos vivendo, mas acho que a gente consegue, com informação, dados que a gente está coletando também, e uma rede de apoio e relacionamento que a gente tem, fazer todo mundo atravessar esse momento com menos esforço ou com menos dano lá no final. Vamos lá, posso falar? Claro, pode ir lá. Então, eu sou a Patrícia, eu trabalhei por 15 anos em aviação. Posso dizer que lá aprendi bastante sobre gerenciamento de crises, em um tempo onde a própria aviação não estava preparada para fazer gerenciamento de crise, e aprendeu na dor, né? Então, acho que tem algumas coisinhas que a gente pode dividir com relação a crises, assim, de gestão mesmo, de modelo e de metodologia. Depois trabalhei também por mais 15 anos no varejo, e aí tanto no varejo alimentar, no Grupo Pão de Açúcar, como no varejo eletroeletrônicos e e-commerce com a Via Varejo. Então, todos setores que vão ser bastante afetados com esse momento que a gente está vivendo. Claro que cada um deles e cada um de vocês aí, com as suas particularidades dos seus negócios, mas tem algumas coisas gerais que eu acho que servem para qualquer tipo de
de empresa ou de negócio que a gente esteja posicionado. Como você quer conduzir, Maurício? Posso começar a falar um pouquinho, então, talvez um pouquinho de gerenciamento de crises? Por favor, me conta o que você faria se estivesse lá na Via Varejo, ou lá na TAM, ou lá na Gol. O que você faria? É difícil, né? Porque cada empresa, assim, primeiro, talvez a maior dependência que as empresas tenham é de uma definição de um posicionamento. Como que elas vão se posicionar com relação aos seus clientes nesse momento? As áreas de atendimento dependem totalmente disso, né? Mas elas também têm que empurrar e cobrar este posicionamento fortemente. Acho que a primeira coisa, quando você está falando de crises, é que nem sempre a melhor pessoa para gerenciar a crise é o chefe, né? Então, assim, gerenciamento de crise, ele foge um pouco de hierarquia, porque às vezes a pessoa que está na hierarquia, na posição mais alta e tal, não é uma pessoa que tenha uma dinâmica ou que consiga trabalhar fortemente com a crise. Então, assim, eu acho que tem que identificar quem é a pessoa que tem a maior capacidade para lidar e para gerenciar o time e as ações neste momento, que nem sempre é uma questão de hierarquia. Tem gente que se desespera quando é colocado sob pressão, que não consegue fatiar o problema, então ele olha o problemão e no fundo, para você conseguir trabalhar com a crise, você tem que fatiar o problemão e dividir ele em pequenos problemas e ir atacando cada um deles. Uma outra coisa importante é que tem que separar um time que vai cuidar da continuidade de negócios. Então, assim, por menor que seja, até porque a crise hoje, o volume já é o maior problema, você tem que ter um time separado que não está olhando para a crise e está pensando para a continuidade do negócio, para o que fazer depois que a crise, ou para manter o atendimento, o que for, do que é dia a dia, que não está sendo tão... Nesse caso, tudo está sendo impactado pela crise, mas que não as demandas não são diferentes do que a normalidade do que já tinha. Então, assim, como que você separa uma coisa da outra? Porque se todo mundo ficar olhando para a mesma coisa, todo mundo ficar olhando só para a crise, quando a crise passar, também ninguém se preparou para a continuidade de negócios. Então, acho que esse é um primeiro ponto que tem que ser feito rapidamente. Ótimo. Patrícia, eu quero dar a minha opinião do que eu acho que o que vai acontecer. O que está acontecendo? Nós que estamos vendo aqui as empresas desesperadas de alguns segmentos, e são pouquíssimos os segmentos que têm o supermercado estão trabalhando, as empresas de delivery estão trabalhando, quem é de turismo, quem é da saúde, está todo mundo com dificuldade, né? Mas o que eu acho que não deve acontecer é o que algumas empresas, principalmente de varejo, estão nos ligando e falando assim, olha, nós vamos entrar em férias coletivas e nós não vamos atender ninguém. Gente, esse tipo de atitude é perder o cliente. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. Vou fazer uma nova emissão para ele, tá? Só que aí, se o estoque tiver sido concluído, vai ser uma nova compra. Gente, alguém está com o microfone aberto aí. Bom, então, essa crise vai passar. Tem muita gente falando que os negócios não podem parar. Tem muita gente sendo criticada por isso, mas eu acredito que os negócios não podem parar. Só que
a maneira de que nós vamos trabalhar com os negócios vão ser totalmente diferentes. Amanhã eu vou abrir um evento para 4.000 pessoas online de e-commerce e que pediram para eu falar o que vai ser com o Marketplace. Eu falei, olha, o que aconteceu com o Marketplace nesses últimos 5 anos é uma coisa. E o que aconteceu nesses últimos 5 dias é outra coisa. Então, muita coisa mudou. Em 5 dias, o mundo deu um reset. Resetou tudo. Vamos começar tudo de novo? E aí mora uma oportunidade que o seu negócio, da empresa onde você está trabalhando, ele vai continuar? Primeiro, é essa análise que você tem que fazer. Segundo, o seu consumidor mudou radicalmente. Ontem mesmo, a minha esposa, a Glória, estava falando assim, nossa, acabei de receber aqui uma promoção de uma loja de roupas com 60%. Ai, que vontade de comprar. Aí ela virou e falou assim, mas eu vou comprar para quê? Se eu não vou ter onde usar. Então, esse tipo de pensamento vai ter. Agora, o que as empresas que estão atuando hoje no mercado, faça uma análise. A sua empresa é necessária neste momento? O que ela pode fazer para ajudar? O que a sua empresa... Agora, tem muita gente ainda continuando com o mesmo batidão de venda. Gente no LinkedIn, os accounts tentando vender uma coisa que foi do século passado, da história passada nossa. Agora, como que você vai atender este consumidor? Nós que somos de atendimento. Vou fechar as minhas portas? Você vai perder cliente. Você vai prometer as coisas? Você não vai conseguir, você não sabe. Então, na minha opinião, eu tenho que manter um comitê de crise, como a Patrícia disse, e eu tenho que manter um comitê vivo de negócios. Agora, quem é mais afetado, ele tem que traçar um plano. Agora, como a Patrícia disse, talvez o seu chefe ele não tenha a possibilidade de tomar conta de tudo isso e gerenciar tudo isso. Porque agora é a vez do líder aparecer. Agora é a vez daquele cara que bota a mão na massa com planejamento e organização. E esse planejamento ele não pode ser para 30 dias. Ele tem que ser para 3 dias, no máximo 1 semana. Então, Patrícia e Edu, acredito que a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas algumas dicas muito importantes que a Patrícia deu aquela assim, eu preciso atender este consumidor. Eu consigo? Separo. Eu não consigo? Para uma outra turma. Olha, eu não vou conseguir entregar o que eu vendi para você. Como é que nós podemos negociar isso? Porque, senão, nós estamos fazendo uma campanha aqui para falar para o consumidor que não reclame, que negocie, que não cancele. Então, só que isso vai ser uma bola de neve tão grande e nós temos que estarmos preparados para as perdas. É duro falar isso, mas nós vamos perder clientes. Agora, acredito que aquele que permanecer firme, que falar com transparência, falar a verdade,
eu acho que esse passa pela crise muito mais fortalecido. Bom, eu quero abrir para as pessoas, mas, por favor, abra o microfone, fale o nome, a empresa e pergunte, que pode ser ou para mim, ou para o Edu, ou para a Patrícia, ou para alguém do grupo que tem aí a resposta. Por favor, quem é o primeiro? Aline, você pode organizar. Maurício, Oi, Maurício, eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Juliana, eu sou da Max Milhas, e a gente é uma área a gente está sendo uma das áreas muito afetadas, né, nesse momento, porque nós trabalhamos com passagens aéreas no segmento de turismo. E a gente tem feito lá na Max Milhas um plano muito forte de contingência para conseguir absorver o volume de pedidos que a gente tem recebido de solicitações, tanto do cliente para cancelar os voos, quanto das companhias aéreas pela alteração involuntária, que está cancelando voos involuntariamente ou remarcando para o nosso cliente, né? Eu queria, sim, entender de vocês especialmente da Patrícia, que ela falou que tem muita experiência aí, né, mais de 15 anos de experiência no segmento de aviação, como que a gente pode melhorar a comunicação com o nosso cliente para falar, olha, a gente está tratando a sua solicitação, a gente não vai conseguir fazer isso no tempo que você gostaria, porque o volume está absurdo, mas a gente quer atender o nosso cliente da melhor forma possível. Olha, Juliana, eu acho que obrigado pela pergunta, e nesse momento, eu acho que a gente estava até conversando na semana passada também, a gente precisa dar soluções massivas. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir atender no 1 a 1 todos os clientes. A decisão massiva, ela precisa de muita coragem, né? Assim, muito sangue frio. Por quê? Na decisão massiva, você vai errar com algumas pessoas ou com muitas? Vai errar também. Mas aí depois você deixa para tratar as particularidades. Mas, assim, então a primeira coisa é se posicionar nos canais oficiais da empresa, seja no site, no app, o que tiver de canal de entrada, com o posicionamento de vocês para situações mais recorrentes. Pelo menos para aquele cliente que ele só quer ter certeza ou se assegurar de que ele vai ser atendido ou como que ele pode ser atendido, ele já ali já encontra algum tranquilizador, pelo menos para ele não ficar tão tenso com relação ao posicionamento. Agora, a gente precisa ter muita coerência, né? O que eu vi, e eu passei por isso, eu tinha algumas viagens marcadas, né, em empresas diferentes, e mesmo depois que teve ataque, que definiu também, né, o posicionamento das empresas, de definir crédito, eu fui pedir o crédito da minha passagem, eu ia lá, eu falava para eu remarcar, quando eu chegava no crédito, eu falava, ligue para a central. Então, assim, é uma insanidade, não importa se você não tem automatizado, cria um formulário, um front-end, que o cliente consiga colocar os dados que você vai precisar para trabalhar ali, que ele receba uma resposta automática que está recebido, então que ele se sente, foi acolhido e tal, e isso vai ser atendido daqui 1 mês você vai receber o crédito, ele vai esperar 1 mês, até porque em 1 mês ele não vai fazer nada mesmo com aquilo. Mas assim, agora, a gente faz todo um ataque, um acordo, não sei o quê, quando chega na hora do cliente pedir, ele é direcionado para ligar para a central, isso é um tiro no pé. Então, eu acho que assim, a gente precisa se organizar para garantir canais de entradas mais fáceis para os clientes. Eu vejo que as empresas não simplificaram as suas entradas, então, por exemplo, às vezes para você mandar um e-mail, você tem que preencher tanta coisa num formulário de informação. Eu entendo que aquilo é importante para a empresa, isso facilita depois a tratativa, porque tudo que você precisa já está ali. Mas isso, em muitas situações, inviabiliza o cliente, ele não está com todos os dados na mão, ou ele não tem paciência de ir atrás daquilo. Então,
Então, simplifica, acolhe a demanda e dá prazos estendidos, mas já com o compromisso do posicionamento. Então, talvez o mais relevante para a empresa é, para essas situações mais recorrentes, ela ter um posicionamento claro e formalizar isso para os clientes. Os clientes querem o compromisso e a formalização. E isso dá para fazer de uma forma bem massiva e reduzir um pouco de volume. Beleza. Muito obrigada, Patrícia. Imagina. Mais alguém? Ô Maurício, enquanto o pessoal pensa e aquece, eu vou passar algumas informações que eu acho que são interessantes, eu acho que tem muito a ver com essas dicas que a Patrícia falou agora, de lidar com esses altos volumes. Acho que falou duas coisas bem interessantes no caso de viagem, né? Que é, uma, alto volume impactando a entrada, e, ao mesmo tempo, duas, ninguém vai viajar o mês que vem. Então, mas você vê que, às vezes, a falta dessa visão bem analítica da situação, bem fria da situação, faz com que, às vezes, se coloque muita energia na fila, sendo que, se você der uma solução hoje à tarde, a pessoa não vai fazer nada com a solução. Então, é um ponto que a gente aqui no Reclame Aqui sempre bate, que é a questão do trust. Nessa hora, a primeira coisa, que é o que a Patrícia chamou de formalização e compromisso, é a marca, não é nem você, nem o atendente, o analista, é a marca conseguir gerar nas pessoas o compromisso de que ela vai honrar, né? Então, isso é a primeira coisa. Depois, quando a pessoa registra e procura o Reclame Aqui, a gente pesquisou isso, ela enxerga no Reclame assim como se enxergasse um PROCON. Então, ela sente uma segurança que aquilo está num outro lugar além da empresa. Então, já está lá. Então, se aquela empresa apagar tudo o que eu falei, ainda assim eu tenho um lugar que guardou isso. Então, não é puxando sardinha, não. O Reclame Aqui, ele consegue ser esse amortecedor. Então, se usado com inteligência, ele pode amortecer esse momento. Eu vou mostrar muito rápido aqui um gráfico que eu mostrei também no webinar da semana passada, e a gente está refinando ele, eu acho que a gente vai conseguir colocar público bem em breve, que são essas... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Agora sim? Sim, sim. Então, isso aqui é um gráfico que mostra as reclamações no Reclame Aqui, desde janeiro, né? Lógico que os primeiros são zeros ali, e depois como ela foi se comportando no aumento dessas reclamações ao longo do período. A gente tinha até imaginado, e as reclamações relacionadas à Covid ou coronavírus. A gente tinha visto uma descendente no final da semana, mas que eu até na sexta-feira comparei com a mesma descendente que a gente teve na semana anterior, e como isso mudou de nível. Então, a tendência, a gente está falando quase da mesma coisa da epidemia. A gente tem que evitar esse spike do mesmo jeito, a falta de capacidade do mesmo jeito. E vocês veem que ontem, a segunda-feira de ontem, já foi superior à da semana anterior. Então, a tendência, e a gente tem conversado com operadores logísticos, a gente tem conversado com outros tipos de negócio, isso vai se arrastar para outras áreas. Porque vai haver um colapso dos sistemas que a gente usou para suportar toda a nossa logística, seja do que for, de entrega de serviço ou de mercadoria. Se a gente olhar aqui, tem uma segunda aba aqui, a gente vê qual é o percentual de participação das reclamações referente à pandemia, mas vocês podem ver que existe um grande número que não está relacionado. Como separar isso, né? Como tratar esse cliente que está lá com um problema simples e recorrente? Eu acho que é menos o caso de viagens, que tem um colapso muito maior de operações, né? Então, e se a gente olhar as categorias também, com certeza, vou voltar na primeira que está mais clara aqui, agências de viagens, milhas, companhias aéreas, telefonia, agora nós estamos começando a aparecer, nos últimos dias não tinha, porque com todo esse trabalho para remote office, home office,
está afetando ingressos, academias, ou seja, é um problema endêmico e é uma procura do consumidor por uma segurança de que o problema dele vai ser tratado, né? Então, eu acho que olhar para isso, a gente vai procurar divulgar esses números recorrentemente, para que todos também tenham um pouco esse acesso ao painel, é bastante importante. Uma outra coisa que a gente tem feito no Reclame Aqui é tentar olhar uma percepção de mercado para entender aonde o nosso segmento está colocado e de que forma ele deve ser atingido. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Não estou aqui, acho que tem muita coisa muita fonte de informação, mas a gente tem usado um pouco as informações das agências de gestão de risco, porque elas têm uma capilaridade de pesquisa de informação, talvez elas não tenham a interpretação correta, porque elas estão vendo o risco financeiro dos fundos de investimento, mas eles criaram um gráfico, é bem interessante, que eu acho que isso pode ser feito com a questão interna dos clientes, que é o que ele chamou de alta exposição, exposição moderada e baixa exposição. Então, talvez soluções simples de saber para quando o cliente precisa daquela solução, qual é o grau de urgência dele, não é através de um campo que diz quando que você acha, com toda essa crise, que esse problema poderia estar resolvido. Isso mostra um escalonamento, talvez, de urgência. Estou dando um exemplo muito superficial, mas buscar escalonar isso dentro de indústrias ou dentro de grupos de serviço que vocês têm, ou grupos de clientes, talvez também ajudem a gerenciar essa fila. Eu acho que, inclusive, para conseguir gerar as ações em massa que a Patrícia falou. Acho que era isso que eu queria contribuir aí. Edu, pessoal, esse gráfico, põe novamente esse último gráfico, Edu. Só para dar uma dica, porque eu acho que aí vocês vão conseguir replicar este modelo desse gráfico dentro da crise dos seus consumidores, e aí você vai separar aquilo que eu falei. Olha, este daqui eu tenho que atender com mais urgência, porque eles estão lá na França, ou eles estão lá na Macedônia, ou eles estão lá na Inglaterra, e a companhia precisa trazer eles. Este pessoal aqui é um pessoal que vai sair de férias. Ok, meu amigo, você não vai sair de férias. Você está de férias forçada dentro da sua casa. Então, essa turma aqui, eu tenho que ter um discurso. A outra, aí você vai dividindo isso. Eu estou dando exemplo da parte de viagem, de turismo, mas você pode fazer essa mesma estrutura em qualquer negócio, tá? Mesmo que seja totalmente diferente, você vai conseguir colocar quem é o prioritário, quem é aquele cara desesperado e qual é o tipo de abordagem que você vai fazer com esse cara. Se você conseguir organizar assim, eu tenho certeza que é meio caminho andado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu acho que ninguém está em crise, né? Mais alguém aí? A gente tem representantes de várias marcas diferentes, inclusive segmentos diferentes. Não tem ninguém que gostaria de compartilhar um pouco como está o dia a dia? Oi, Maurício, tudo bem? Bom, quem é? Eu me chamo Paula, eu falo da Ultragás. Oi, Paula. Eu tenho uma dúvida. Hoje, com o cenário atual, recebemos bastante reclamações de clientes
que estão sendo cortados o gás, né? Porque a Ultragaz ainda não tomou uma medida, estamos para alinhamento ainda hoje com os nossos líderes, e se caso eles suspenderem esse serviço, os clientes que já foram cortados, qual a maneira que a gente pode se retratar com esse tipo de clientes? Porque até o momento a gente não teve nenhum posicionamento da empresa, estamos aguardando aí os líderes resolverem isso, porque subiu demais as reclamações depois que entrou essa crise aí no país. Paula, eu acho assim, a Ultragaz ela tem que correr, porque está todo o serviço essencial está deixando de cancelar, está dando 2 meses aí. Como é uma grande empresa, este é um momento que ela vai ter que ajudar. Agora, imagine só, a população está sem gás, né? E está todas as outras, então, aí já tomaram as suas providências. Isso é uma crise que depende do líder, aquele líder que a Patrícia disse. Talvez o líder que está à frente disso não tem ainda, não viu, não teve a percepção. Cabe a você, neste momento de crise mundial, subir lá e falar com o Garó, meu amigo. Me ajuda aí. É isso. Ótimo. Que você falar muito transparente para você. Tá bom. Obrigada, Maurício. Obrigado a você. Mais alguém, gente? Ô, Paula, uma coisa que eu gostaria... Oi, eu sou a Edna. Desculpa. Só para eu adicionar uma coisa para a Paula. Paula, uma das coisas importantes é o dano de marca, né? Que eu acho que os serviços que são essenciais, e às vezes tem menos competidores, eles tendem a ter uma velocidade menor, mas talvez demonstrar em estudos aí de quantidade e percepção subjetiva do consumidor que a perda para a marca pode estar sendo maior do que a perda financeira, né? Levar algo materializado para o nível executivo. Assim. Sim. Minha preocupação é exatamente essa, porque como trabalhamos com uma área, assim, essencial, o meu medo mesmo é esses clientes, com certeza eles vão avaliar não tão positivo, e ainda a empresa não tomou nenhuma atitude. Então, assim, é bastante preocupante. A gente está bastante preocupado é a questão da nossa reputação, nota, satisfação do cliente, porque a gente está um pouco ainda perdido no que falar para esses clientes. Ser transparente, ok, mas até que ponto, né? Então, a gente precisa de um auxílio para saber até que ponto a gente pode demandar esses clientes, porque a gente vai cair a questão da nota, tenho certeza. Ô, Paula, a Ultragaz foi adquirida pela Copagaz, não, né? Não. Ah, tá. Foi a Liquigás. Foi a Liquigás. Isso. Certo. A minha preocupação é exatamente essa, esses cortes ainda estão ocorrendo e a gente não tem nenhum posicionamento. Então, é bastante preocupante. Os clientes, eles falam bastante nas reclamações, que como pode essa crise atual e ainda vocês ainda estão cortando gás, eu tenho que sair para as ruas para comer. Então, assim, está bastante preocupante a questão do nosso serviço aí para os clientes. Isso é gravíssimo, viu, Paula? Isso é Sim. muito grave, muito grave. Então, assim, aconselho a você reunir alguns mais atrevidos aí e falar com o chefe. Pode deixar. Eu acho que a Edivânia queria falar. Isso, não, eu queria compartilhar que o seguinte, na Cielo, o que a gente tem feito, né, assim, diante do que a Patrícia comentou, eu fiquei até bem feliz, porque a gente fez exatamente essa estratégia, tem um grupo que ele está cuidando da estratégia de como que a gente vai se posicionar, o que a gente vai fazer, criando novas alternativas aí para o cliente, né, e comunicação.
Mas, enquanto operacional, né, que é o meu caso, a gente tem munido, né, essas áreas diante do que os clientes têm se manifestado nas redes sociais, né, então, porque a gente fica, às vezes, tentando criar algumas coisas, mas nada melhor do que a voz do cliente. Então, a gente tem usado, por exemplo, o Reclame Aqui e também os canais de mídias sociais, porque ali o cliente se manifesta muito mais rápido, né? E aí a gente tem tido algumas insights em relação à necessidade, o que realmente o cliente tem esperado de nós, qual que é o anseio dele diante da Cielo, para que a gente possa ser mais veloz, porque a gente fica tentando criar alternativas e não vai atender o que ele está esperando da gente, né? Então, a gente tem usado as redes sociais para falar assim, ó, essa é a voz do cliente, é isso que ele está pedindo, é isso que ele está esperando, e aí a gente tem buscado munir tanto os nossos clientes no sentido de criar alternativas para eles, mas de criar realmente, junto com o time de marketing, comunicados que a gente direcione aí quais são as alternativas que ele tem quanto o nosso cliente. E uma coisa que foi muito bacana, que eu tive um contato com a Lê nesses dias, e ela me perguntou, o que vocês estão fazendo? Então, eu dei um overview para ela do que a gente estava fazendo. E ela me trouxe um olhar que eu não tinha até então. Ela falou, vocês não estão com a brand page? Então, utiliza também, porque é um canal... Eu falei, nossa, é verdade. Então, hoje a gente vai subir várias coisas na brand page do Reclame Aqui da Cielo, para realmente fortalecer e gerar uma transparência aí do cliente do que a gente tem feito. A gente sabe tudo? Ainda não, porque tudo, tá muito vivo, tá muito complicado. Mas a gente tem feito esse movimento e essas reuniões, esses contatos com vocês têm nos ajudado também a olhar além, porque a gente precisa encontrar formas que o cliente às vezes ainda nem sabe, nem a gente, para atender e superar esse momento aí que a gente está vivendo, né? Edivânia, parabéns, é isso mesmo. É neste momento que aparecem os líderes. Você vai ver, eu acho que você, usando tudo isso que você falou, que é uma coisa muito básica, né? É você ouvir o seu consumidor, aquele que fala mais rapidamente, dentro das redes sociais. Lógico, tem muita gente que extrapola, né? Mas no próprio Reclame Aqui, eu não sei se vocês perceberam, o consumidor está mais ameno. Lógico, tem os chatos de sempre, mas eles estão mais amenos. E assim, nós estamos aqui à disposição de todos os segmentos, principalmente esses que estão sofrendo mais, tá? Muito à disposição. O que nós do Reclame Aqui podemos fazer? Nós estamos lançando uma campanha que o RA não vai ser mais Reclame Aqui, é uma rede de apoio. Então, nós queremos colocar toda essa nossa força para ajudar realmente a sobrevivência das empresas e resolver os casos mais imediatos dos consumidores. Paty, quer falar alguma coisa? Eu acho que, até disso, pegando um gancho aí do que você comentou, é o momento, ultimamente, né, ou nos últimos anos, a gente viveu aí, virou moda, né? Todo mundo falar de experiência do cliente, das empresas serem customer centrist, e quem está nas áreas de ponta sabe a realidade a diferença entre esse discurso e a realidade que a gente vive. Chegou o momento das empresas realmente exercitarem isso e serem colocadas à prova de quem realmente está preocupado com o consumidor e está colocando ele no centro de verdade das suas decisões. Uma outra coisa que eu acho super importante de comentar, que é um momento que a gente vive de desapego de tudo, né? Como o Maurício falou no começo, é um grande reset. Mas, assim, é o desapego, inclusive, das nossas próprias ideias e decisões. A decisão que a gente tomou hoje, com a informação que a gente tem hoje, talvez não seja a decisão que a gente vai manter amanhã. Então, a gente vive num cenário extremamente incerto e decisões e ações vão mudar diariamente conforme o movimento, as coisas vão acontecendo ou cheguem novas informações.
Então, a gente tem que exercitar esse desapego. Às vezes a gente teve uma ideia que a gente gostou, que não sei o quê, que a gente defendeu, que a gente ligou para ela, no dia seguinte eu já não tem mais. A gente tem que falar, então, deixa lá, vamos pegar outra, e a gente vai ter que ver isso no dia. Então, não adianta, o Maurício comentou isso no começo, queria reforçar, não adianta a gente fazer plano. Acho que caiu. Acho que a Paty caiu? Temporariamente. Opa, desculpa. Voltei. Bom, mas falando... Mas só finalizando, não adianta a gente fazer planos muito extensos, você tem que ter um macro plano, sim, uma visão de médio prazo, mas você vai ter que calibrar isso dia a dia e rever posicionamento dia a dia. E de verdade, cobrar das empresas esse posicionamento, chegou a hora da verdade, né? Que a gente sempre falou, a hora da verdade do consumidor chegou agora. Qual é o posicionamento da empresa? E os serviços essenciais talvez sejam os que estão mais demorando para tomar essa decisão e são os que vão ser colocados em xeque com relação a isso. É isso aí, Maurício. Mas você tocou num assunto, Patrícia, que é assunto do meu post hoje no LinkedIn. Estou gravando um vídeo falando o seguinte: então, pessoal, vocês da experiência do cliente, que só sabem subir no palco e falar coisa bonitinha, aonde vocês estão? O que vocês estão fazendo dentro das suas empresas? Agora chegou a hora realmente, chegada a hora realmente, como a Patrícia disse, de fazer qual é a experiência que a sua empresa está dando para o seu cliente. Porque todos esses artistas de palco, que tinha um monte, desculpe o desabafo, mas tem de monte, que todo mundo sabe o que é. Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal? Esse pessoal sumiu, gente. Eles só sabem fazer a teoria. O que nós precisamos fazer é isso que nós estamos fazendo aqui. Bom, para terminar, eu gostaria... Tem alguém da saúde aí que possa nos falar o que estão fazendo? Oi, Maurício, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. É a Ana Carolina, eu estou falando da Mil. Eu acho que vocês devem imaginar... tudo certo? Eu acho que vocês devem imaginar o momento que a gente está vivendo aqui também, né? Não é fácil. Eu também entendo que acho que todo mundo sabe que nós, né, a Mil, ela tem uma estrutura grande aí, não só de dentro da operadora em si, que trabalha todas as questões administrativas dos nossos clientes, mas também uma rede ampla de hospitais em todas as regiões do Brasil. Então, como que a gente vem se estruturando, né, toda essa nossa gestão de crise aí? Então, primeiro que a empresa, ela tem um comitê, obviamente, de crise, né, e nesse comitê são discutidas todas as ações, justamente para a gente poder chegar nas soluções aí de forma mais rápida, mais ágil e organizada, tanto para os nossos clientes que apresentam dúvidas administrativas no dia a dia. E quando eu falo dúvidas administrativas, eu quero dizer, um cliente perguntando sobre como que ele vai fazer para pagar a mensalidade do plano, por exemplo, como também a gente dá o apoio e o suporte necessário às equipes hospitalares, né? Então, desde o protocolo assistencial de atendimento, como os profissionais de saúde que estão no front, né, de toda essa situação que a gente está vivendo, né? Eu aqui respondo pelo canal de mídias, né, e também faço a gestão de todas as agências de atendimento presencial ao cliente. As agências estão fechadas, né, porque a gente não pode ter atendimento presencial, mas o que a gente tem feito enquanto nossos canais de mídias, né, a gente escala todas as dúvidas que nós estamos recebendo de todos os clientes para as nossas gestões, para que se discuta dentro desse comitê
e o mais rapidamente possível a gente possa retornar aos clientes com as respostas necessárias, né? Tem atuado com a equipe de marketing, né, para a gente tentar trazer conteúdos que respondam também, nos ajudem a responder os clientes no nosso dia a dia, aproveitar a questão mesmo da brand page, a gente já está com uma linha aí direta com a equipe de marketing que está desenvolvendo os conteúdos para que a gente possa utilizar o acesso da brand page o mais rápido possível. E uma outra coisa é que a gente está tentando, mesmo em casa, né, dar vazão a todas as questões que são levantadas no dia a dia, né? Só para que vocês saibam também, a AMIL, ela criou um canal de contato, né, dos clientes, chamado AMIL Ligue Saúde. O que é isso? É uma equipe de enfermagem que consegue dar um atendimento, também tirar as dúvidas, né, e dar um atendimento mais ágil aos clientes que eventualmente tenham dúvidas a respeito da doença em si, e de modo que a gente possa ajudar ou a evitar que esses clientes se dirijam aos hospitais de maneira desnecessária, né. Então, foi criado um canal por telefone, foi criado num aplicativo, o cliente também ele pode entrar enfim, acessar o aplicativo e também no site, e responder um questionário com todos os pontos de sintomatologia que eventualmente ele está apresentando, né, então é um questionário de saúde que ele responde para justamente dar para ele o direcionamento, né. Então, olha, você é um cliente em potencial, você se dirige ao hospital ou não, né? E a ideia é justamente evitar que a grande massa da população, que talvez não tenha tanta informação, chegue aos hospitais e, de fato, atole os hospitais de maneira desnecessária, né? Então, de um modo geral, estou falando de uma forma muito breve, né? As ações mais... as ações que a gente vem fazendo aí na linha de frente do combate dessa crise toda que a gente está passando, né? Ana, obrigado. Conte com o Reclame Aqui para o que for preciso para ajudar a vocês aí a divulgar essas informações, tá? Não tem custo nenhum, não tem nada. Nós estamos abertos. Se quiser colocar banners, vamos divulgar isso para toda a nossa base. Ô Maurício, exatamente. Me surgiu aqui que talvez a gente possa colocar naquele pacote de ajuda o Valida, que permite customizar campos no formulário de reclamação, para que as empresas possam colocar lá exatamente os campos de triagem principal ou de expectativa que vão orientar a classificação dos problemas nas filas aí, né? Eu vou olhar isso lá. Acredito. Explica melhor o que é isso para as empresas, Edu. Tá, gente. Então, eu não sei se algum de vocês tem esse produto, mas a gente tem uma solução que chama RA Valida, que permite a customização de campos no formulário de reclamação. Então, vocês podem adicionar outros campos, além dos campos padrões que o Reclame Aqui já pede. E talvez, se nesses campos vocês solicitarem informações específicas que ajudem a triagem, façam com que as reclamações sejam mais facilmente direcionadas internamente. Isso talvez facilite mesmo, Edu, porque a gente tem recebido que não é convencional dúvidas de prestadores, inclusive. Então, por exemplo, a gente tem um médico credenciado, vamos pegar um caso que está bem, acho que latente aqui, um psicólogo que oferece terapias, né, que faz as terapias aos clientes. Então, eles têm muita dúvida se eles podem fazer o atendimento online, se não. Isso é o tipo de coisa que a gente tem que escalar, né, para fazer uma comunicação em massa com todos os profissionais de saúde, enfim, que sigam a linha de terapia, que eventualmente dá para fazer online. É o tipo de coisa que a gente não recebe no dia a dia, né. Normalmente as nossas dúvidas são muito mais até não assistenciais, que a gente chama, né, que é aquilo que eu estava falando, a questão de contrato, a questão de mensalidade, do que assistencial, e nesse momento a gente tem recebido uma grande massa de dúvidas de profissionais de saúde. Então, para a gente também vai facilitar muito essa forma aí da gente segregar, né, e poder escalar da melhor maneira possível para as nossas lideranças tomarem as decisões necessárias, né.
Perfeito. Eles podem pedir um número de contrato, pode pedir várias coisas. Só para explicar, isso não é a Brand Page, tá? É um outro produto, mas a gente vai ver como empacotar isso já também para fornecer gratuitamente. A Aline colocou aí no chat, aí nas mensagens de texto, um contato para vocês mandarem e a gente direcionando isso. Muito obrigada, agradeço muito. Nós todos agradecemos. Gente, então isso está liberado. O RA valida para vocês. Como empresa, é uma grande fonte de renda nossa, mas nós vamos cortar isso e vamos liberar para todo mundo. Então, procurem aí as pessoas do comercial nosso aí. A Aline já mandou aí no grupo aí o e-mail. E o que vai acontecer? Vai facilitar muito, porque vocês vão fazer perguntas e vão fazer a triagem disso, né? Então, gente, mais alguém aí que queira falar a sua experiência, que queira perguntar? Oi, Maurício, é a Dani aqui da Caloi, tudo bem? Oi, e aí? Já resolveu o problema ou não? Então, a gente vem compartilhar aqui que eu consegui colocar o pessoal de home office essa semana, ontem. Tudo bem. A gente insistiu um pouco sobre o valor absurdo que eles estavam cobrando e realmente a gente forçou e deu certo. Muito bom, hein? Que bom. Que ótimo, Dani. Isso aí, obrigada, viu? Parabéns, parabéns. Nada que um palavrão aqui e ali não resolva, né, Maurício? A Bia, vai falar, Bia? A Beatriz? Oi, Maurício. Oi, bom dia, pessoal. Sou a Beatriz aqui da Sul América. Eu só queria compartilhar da mesma opinião da Ana, porque em relação aqui na Sul América também é o que nós estamos tendo no momento, né? Dúvidas de prestadores em relação a essa questão do atendimento de psicólogo via chamadas de vídeo, até porque a Sul América ela já tem um serviço no aplicativo dela de chamado de psicólogo na tela, onde são alguns profissionais parceiros que prestam esse atendimento, né? E os profissionais que hoje atendem presencialmente e estão com as suas clínicas fechadas, eles estão querendo ter esse mesmo tipo de atendimento, né? Estão querendo ter esse mesmo tipo de liberação. A gente ainda não sabe como vai ser feito isso, está em estudo pelos líderes da empresa, enfim, a gente não sabe ainda como isso vai ser feito, mas é uma questão que a gente está sentindo aqui também, né, em relação a isso. E, inclusive, dos segurados também, porque quando o prestador volta para ele falando, olha, a Sul América não me autorizou, então estão entrando reclamações de segurados e estão entrando reclamações de prestadores também, olha, vocês não estão aceitando que o meu prestador me atenda, e aí a gente está nesse impasse, então seria bem importante mesmo esse campo que vocês falaram de colocar no site para a gente poder fazer essa triagem também de quando é segurado, quando é prestador, enfim, todas essas informações para facilitar para a gente. Legal, Beatriz. Conta com a gente aí. Obrigada, mais alguém? Tem algum outro segmento aí? Ninguém? Bom, gente, Olá, bom dia, Maurício. Eu sou a Letícia, Elbor Empreendimentos, ramo de incorporação imobiliária. E nós estamos recebendo várias solicitações com relação à suspensão dos pagamentos dos clientes sobre a compra dos imóveis, né? E um outro tipo de solicitação é com relação ao cancelamento de assistência técnica, onde as construtoras vão até os apartamentos para identificar o problema, e por ser um atendimento presencial, neste momento nós também tivemos o cancelamento desses agendamentos. Aí eu gostaria de verificar se vocês têm alguma sugestão de como nós devemos nos portar, visto que a empresa
ainda não definiu o que será feito com a parte financeira e com relação aos clientes que não compreendem esse cancelamento do atendimento presencial para assistência técnica. Se vocês têm alguma sugestão de como nós devemos nos portar no site e até os clientes que só reclamam por meio dos canais oficiais. Quer responder, Patrícia? Patrícia, seu microfone está no mudo. Opa, desculpa. Bom, de novo a gente cai um pouco primeiro na questão do posicionamento da empresa, né? O que a gente tem visto aí de bancos postergando parcelas de financiamento de imóveis, aí acho que depende totalmente da incorporadora definir qual que vai ser o seu posicionamento rapidamente, né? E aí de você ajudar a pressionar eles nessa tomada de decisão. Com relação ao cancelamento de assistência técnica, acho que só tem que ter duas separações, se é alguma visita técnica de alguma demanda que pode colocar em risco os moradores, então isso não é cancelar qualquer coisa, né? Tem que também fazer uma certa triagem sobre o que dá para cancelar e o que não dá, porque às vezes as pessoas estão mais em casa e a gente está colocando elas mais em risco se a gente não resolver alguns problemas mais críticos. Então, acho que não é só cancelar tudo porque não pode ter visita técnica, tem que fazer essa separação um pouquinho também melhor. E deixar de uma forma ostensiva a informação para os consumidores entenderem o porquê do cancelamento da visita técnica. Acredito que na grande maioria vão entender, sempre tem aqueles que não concordam, mas aí tem uma questão também de prazos legais, muitas vezes o cliente tem que abrir um chamado e reclamar num período de X tempo, senão ele perde o direito a essa garantia. Então, tem que dar essa segurança para o consumidor de que esse prazo vai ser estendido, porque senão ele vai pressionar e ele não vai aceitar porque ele ficou com receio de ser lesado e de perder essa garantia no futuro. Então, acho que esses são os pontos que tem que prestar mais atenção. Ótimo, Patrícia. É isso mesmo. Agora, Letícia, precisamos de uma definição, né? Agora, o que está acontecendo é que está todo mundo pensando que todo mundo tem que dar os 30 dias, dar 60 dias. E tem companhias que não vão conseguir fazer isso, porque senão eles quebram. Né? Então, assim, tem que ter uma negociação muito rápida, né? E, ao mesmo tempo, Letícia, a diretoria tem que estar pensando rápido no que vai acontecer, porque senão isso vai afetar numa marca que vocês trabalharam tanto para essa marca ser bem positiva, né, que está aí no mercado, e você pode perder ela por essa falta de ação, transparência e conversa com o seu consumidor. Porque essa crise vai passar. Sim, exatamente. Acho que o maior problema hoje é a definição dessa parte financeira. Agora, com relação à assistência técnica, nós estamos verificando se o problema é grave, a gente não deixa de atender realmente, a gente aciona a construtora para que eles realizem o atendimento. Só que ainda algumas questões nós entendemos que não são tão graves assim e o cliente não compreende essa suspensão do atendimento. A gente até orienta que posteriormente será agendado, só que alguns clientes não compreendem e isso tem dificultado, né, com relação ao nosso receio da nota cair por conta das reclamações. Mas eu vou reafirmar para a empresa que nós precisamos definir essa questão da parte financeira por ser bem importante mesmo. Obrigada aí pela dica, pessoal. Obrigado a você, Letícia. Mais alguém? A última pessoa? Temos aí 28 pessoas na sala.
Pessoal, é o seguinte, a coisa é muito difícil. Tem a parte, tem o consumidor interno também, né? Que nós temos que cuidar. Nós estamos fazendo aí um esforço enorme, que está todo mundo de home office. É muito importante também vocês da empresa manterem esse pessoal animado. Esse é um trabalho muito forte que tem que ser feito, porque já tem pessoas que não gostam de ficar dentro de casa, outras que não podem ficar dentro de casa, tem a violência dentro de casa, tem um monte de coisa. Nós colocamos... Ontem nós fizemos uma reunião com todos os 180 funcionários, com 2 psicólogas. Nossa, teve choro para lá, choro para cá, não sei o quê e tal. Então, assim, vamos apoiar esse pessoal. Hoje, agora mesmo, nós vamos ter uma médica que vai ficar online ajudando os nossos funcionários. Essa médica é minha filha. Ela pediu: pai, posso participar? Quero fazer, quero ajudar. Então, assim, isso é muito importante. Não podemos esquecer dos clientes externos, né? Nós não podemos esquecer desses clientes, que são essas pessoas que vão tocar o dia a dia. Como vamos fazer, né? Bom, gente, eu quero me colocar à disposição de vocês. Anotem o meu WhatsApp, é 11 985 15 0620. Aline, põe aí, 11 985 15 0620. O que precisar de conversar comigo, eu estou à disposição. Eu estou aqui de quarentena também. Eu estou bem, mas o meu filho possivelmente foi infectado, mora aqui no mesmo prédio. A minha filha, que é médica, também veio aqui. Ela é da Unicamp, mas a Unicamp mandou ela para casa para ficar os 14 dias. Mas nós estamos aí trabalhando. E, gente, eu queria só dizer o seguinte: alguma coisa aconteceu, porque o céu está mais azul, se vocês perceberem. O céu está mais azul. Os peixes estão voltando. O ar está ficando melhor. Então, nós temos que olhar o lado positivo disso. E tudo vai mudar. Você também vai mudar. Então, assim, as empresas hoje que não entenderem isso, que não faz muito sentido acumular riqueza, que o legal é ter um negócio que melhore a vida das pessoas e a gente ainda ganha dinheiro, mas, assim, ganha dinheiro para quê, né? Para ir para a Europa? Você quer ir para a Europa agora? Então, assim, mas isso tudo vai passar, gente. E quando tudo terminar, nós vamos ser bem melhores. E aqueles que não entenderem isso, que não entenderem o seu consumidor, que não passar por tudo isso, infelizmente, esse realmente vai ter que começar tudo de novo. Beleza? Alguém aí, para terminar? Patrícia, Edu? Não, só agradecer aí a oportunidade, fico à disposição aí via Maurício me aciona conforme entende que eu posso contribuir, e boa sorte para todo mundo, cuidem de porque a gente não consegue cuidar do... Então, a unidade tem meio e fim, e a gente vai sair com certeza ser humanos bem melhores de tudo isso que está acontecendo. E um abração aí. Obrigado, Patrícia. Edu?
Bom, gente, queria agradecer todo mundo a presença aí, e dizer que a gente vai começar mais movimentos. Eu estava conversando hoje antes do webinar com o Maurício, a gente vai começar um movimento setorial. Então, nós vamos pegar os primeiros setores afetados, fazer reuniões específicas, estudar medidas, como a gente pode ajudar. E uma dica é, se você tiver que comunicar com o seu consumidor, a palavra é empatia. Tanto do lado do consumidor, quanto do lado dele para você. Se você tiver que explicar, porque você não vai mandar alguém na casa dele, você tem que dizer que essas são pessoas que estão expostas a isso, e nós, como sociedade, precisamos fazer alguma coisa. Então, sair do racional business, ir para o racional sociedade de verdade, e aí é um compromisso da alta direção também, que aí a comunicação fica muito mais fácil, a gente tem visto muito menos estresse no Reclame Aqui, tá bom? Obrigado. Bom, obrigado, gente. E aí, olha, nós estamos à disposição de vocês. Um beijo para todos. Obrigada, Maurício. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Quem puder responder a pesquisa, agradeço. Até mais. Pode deixar, Aline. Obrigada.